Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Tolices Brilhantes, do Mário Lívio, de Darwin a Einstein, os grandes erros dos maiores cientistas. Então ele vai falar sobre 5 cientistas, que é o Charles Darwin, o Kelvin, Linus Pauling, Fred Hoyle e o Albert Einstein. E apontar cinco erros que considerados assim básicos, né, cometidos pelos cientistas. Então quebram aquela imagem de que o cientista é guiado por questões objetivas e que tem uma mente esclarecida para mudar de opinião. Então ele vai explorar um pouco essa imagem. Então o primeiro cientista que ele vai falar é o do Charles Darwin, né? O Darwin, ele na teoria da evolução, ele usa o conceito de seleção natural, né? Tem um papel central na teoria do Darwin, né? Que fala da adaptabilidade das espécies aos seus ambientes naturais, né? Os mais adaptados ao meio ambiente são os que vão ter mais probabilidade de sobreviver e assim transmitir as suas características para a sua descendência. Com isso, esse grupo acaba predominando e assim vai evoluindo até chegar a novas espécies, né? Então, os organismos com características favoráveis e hereditárias são os que transmitem com mais facilidade tais características para os seus filhos. Então, nesse processo, existe um elemento de aleatoriedade que na variação genética introduzida pelas mutações aleatórias. Então, de uma geração para outra, podem surgir determinadas mutações, essas mutações serem adaptadas ao meio ambiente e elas acabarem se tornando a predominante no grupo. Agora, existe uma segunda etapa desse processo que não tem nada de aleatório, que é a seleção dos organismos, né? Então, os mais aptos ao meio ambiente são os que vão ter mais chances de sobreviver. Então, a vida ela evolui sem que haja uma orientação predeterminada, sem objetivo, né, de antemão para o seu desenvolvimento. Então, onde está o erro de Darwin, então? Bom, na época do Darwin, se acreditava que as características dos pais elas se misturam como numa lata, como duas tintas, de modo que ao longo de algumas gerações a característica tanto do pai quanto da mãe ela se diluiria. Então, ao longo de algumas gerações, não haveria mais o que selecionar. Essa falha foi detectada pelo engenheiro escocês Fleming Jenkins, e que apontou isso para o Darwin. E o Darwin simplesmente não soube como responder isso. Realmente, se a gente assume esse mecanismo de hereditariedade dessa forma, como mistura, o mecanismo de seleção natural não tem como funcionar. Agora, apesar disso, o Darwin continuou sustentando a seleção natural. A solução para esse problema estava nos trabalhos de Mendel, lá com as ervilhas, que ele mostrou que não havia uma mistura. Na verdade, existe uma mistura como um baralho, não como uma tinta. Então você tem as características predominantes e recessivas que elas ficam lá presentes, elas não se misturam, apenas uma se manifesta, a outra não. Então ele mostra, né, o Mário Lívio, ele mostra que em cartas escritas para o Wallace, o Darwin até chegou a sugerir essa hereditariedade vista desse ponto de vista, mas ele não desenvolveu isso, ele não deu importância a isso. E na biblioteca do Darwin, né,
foi encontrado um livro, o livro do Fock, que ele fala dos trabalhos de Mendel. Só que esse livro ele foi encontrado com as folhas ainda coladas, porque naquela época as folhas do livro eram assim, ó, duas folhas eram juntas, eram uma na outra, juntas. Você tinha que vir com uma faca aqui para cortar uma folha da outra, tá? E esse livro do Fock na biblioteca do Darwin estava sem estar cortadas as folhas, ou seja, ele não leu, não tem como ler o livro assim. E mesmo que ele tivesse lido, o Mário Livio fala assim, né, o paradoxo da coisa, mesmo que ele tivesse lido, ele não resolveria a questão, porque o Fock ele não entendeu os princípios do Mendel, então ele não teria explicado direito a questão do Mendel. Então, é essa abordagem. Em outros vídeos eu vou estar falando dos outros cientistas. Muito obrigado, então.